Agora aqui no CBN Ponta Grossa, primeira edição, coluna CBN RH com o Bruno Bus está conosco aqui nos estúdios e hoje a gente vai falar sobre os passos para falar bem em público. Mas antes, bom dia, Bruno, tudo bem? Bom dia, Emanuel. Boa semana para todo mundo. Deus nos abençoe e nos proteja nessa semana aí, que seja próspera para todos nós. Vamos que vamos animado. E esse assunto dessa semana ele é muito importante porque cada vez mais as pessoas precisam ter essa habilidade, né? A gente veio aí com a questão da internet e tudo mais, mas para conseguir falar em público, expor as suas ideias. Muitas vezes tem muito conhecimento, mas não consegue transmitir, né, Bruno? Exatamente, Emanuel. A gente fala o que tem a ver oratória com RH, né? Tem tudo a ver, né? A questão da comunicação, hoje as empresas valorizam bastante essa habilidade, tanto na comunicação com o cliente, um a um, quanto uma fala em público para pequenos, médios ou grande quantidade de pessoas. Então, é uma habilidade bem valorizada hoje pelas empresas e que realmente é necessário, né? Por exemplo, eu vou fazer uma apresentação de um setor lá para o pessoal. Tem que saber organizar o discurso, falar para as pessoas, saber se comunicar. E hoje nas empresas está muito latente isso em todas as áreas, desde comércio, indústria, serviços, enfim. Então, é uma habilidade que, para quem já tem desenvolvido isso, excelente, né? Muito bom. Mas para quem não tem ainda, existem os passos, existem os procedimentos que a pessoa pode adotar para desenvolver essa habilidade. O que a gente pode trazer justamente para essas pessoas? Preciso trabalhar isso, como que eu começo, como que eu me coloco para mim também como objetivo e me fortaleço nesse sentido. Você veja, a grande queixa das pessoas que não detêm essa habilidade atualmente é a questão do medo da fala em público, né? A questão da ansiedade, as travas emocionais que acabam desencadeando essa falha, vamos dizer assim, a pessoa não consegue. Então, poxa, como que eu vou trabalhar a parte emocional em relação a isso? Nos nossos cursos de oratória, a gente trabalha, antes de passar as técnicas, a gente trabalha predominantemente a parte emocional. O que acontece que você acaba tendo medo, ansiedade e tudo mais. Aí a gente acaba fazendo algumas meditações, algumas coisas nesse sentido, alguns exercícios, e acaba descobrindo algumas esferas aí de travas, né? Mas, no senso comum, como que a pessoa pode desenvolver a questão da fala em público? A primeira questão, vou falar em público, fui convocado, fui chamado para fazer uma apresentação. Eu preciso conhecer esse público. Qual que é o público-alvo? São estudantes? São empresários? São vendedores? É o pessoal da indústria? Quem é o meu público? Para que eu consiga harmonizar a minha linguagem, para que eu fale numa linguagem que seja condizente com esse público. Então, fui convocado lá, fui convidado para dar uma palestra. Fulano, quem são as pessoas que vão participar dessa palestra? Qual é o público? Para que eu já tome nota de quem é aquele pessoal. Ao eu conhecer o meu público, eu já começo a me programar mentalmente para como que eu vou falar, né? Qual vai ser o nível de linguagem que eu vou adotar. Então, a primeira providência é conhecimento do público. Como segunda providência, Manuel, a gente traz a questão de organizar o discurso, seja ele no papel, né, num púlpito, que você pode estar ali no papel, seja a apresentação de slides, seja como for. Organizar sistematicamente essa apresentação, principalmente para as pessoas que têm medo, né? Tem travas, ansiedade, enfim. Por quê? Quando ela tem a apresentação organizada, ela vai passando os slides e os slides vão dando subsídios para ela dar continuidade. Então você fala assim, mas e se tiver errado a organização dos meus slides? Se você tiver essa habilidade dominada, beleza, você improvisa. Se não, você vai acabar se perdendo. Então a questão de organizar o discurso, seja no papel ou seja em slides, é fundamental. A gente tem também outras ações que são necessárias para a pessoa ter principalmente convicção naquilo que ela está falando. Ela tem que entender sobre o que ela está falando para ela poder ter domínio, né? Que é o caso de dominar o assunto e também praticar, né? A questão do domínio do assunto é imprescindível, né? A gente sempre costuma comentar com os alunos, com o pessoal nas empresas. Vai organizar o discurso, conhecer o público, ok, mas o domínio de A a Z daquilo que você vai falar, porque provavelmente, a depender da quantidade de pessoas que terá na apresentação, haverão perguntas, questionamentos, e se qualquer coisa que saia do teu conhecimento ali, você perde um pouco de credibilidade. Poxa, não sei responder a essa pergunta. Claro que às vezes a gente não sabe tudo, mas a questão de você ter o máximo de amplitude no domínio do assunto vai ajudar você a conseguir obter ênfase na tua apresentação. Eu sempre costumo falar, prepare a tua apresentação com o máximo de conhecimento que você tem e, como técnica, elabore 15 possíveis perguntas que teu público pode fazer e já responda essas perguntas para você mesmo. Você vai minimizar bastante um possível impacto negativo advindo de uma pergunta. Aquelas 15 perguntas provavelmente está no elenco das dúvidas. Então a probabilidade é grande. Então você se prepara no normal e tem mais um elenco ali para te ajudar.
Além disso, né, além da parte técnica no sentido de conhecer o assunto, de dominar, existem também algumas dicas e algo que são situações importantes, que é, por exemplo, respiração, a forma como falar e também a linguagem do corpo, né, Bruno? Sim, a questão da respiração. Existem duas técnicas específicas para a respiração, Emanuel. Para quem está bem acostumado, já acaba nem usando a respiração antes de fazer a apresentação. É como se fosse um momento de introspecção, respiração profunda, onde você comunica para o teu cérebro que, olha, tá tudo bem, vai dar tudo certo, estou aqui, estou no momento presente. Então, para quem está desenvolvendo essa habilidade, uma hora antes da tua apresentação, mais ou menos, fazer uma sequência de umas 20 respirações profundas, mais ou menos. Puxa, segura um pouquinho e solta. Por quê? Para você oxigenar teu cérebro e informar que está tudo sob controle, né? O cérebro obedece aos nossos comandos desde que você deu o comando para ele. Então, uma hora antes, mais ou menos, fazer um exercício de respiração profunda e no decorrer da sua apresentação, fazer pequenas pausas. Não falar muito rápido, fala daí no momento em que dá aquela paradinha de 2, 3 segundos, disfarçadamente dá aquela puxadinha, volta. Então o controle da respiração é fundamental, tanto antes quanto durante a apresentação. Questão de linguagem corporal. Existem estudos que comprovam que mais da metade do que você comunica diz respeito à tua linguagem corporal. Existe um estudo que fala, um estudo bem específico e conhecido, que fala que 55% da tua comunicação em uma apresentação em público corresponde ao teu corpo, seus gestos, sua movimentação, a maneira como você posiciona a tua cabeça, o seu tronco, entre outras situações, tá? Braços, a maneira como você gesticula. Então, a questão da linguagem corporal corresponde a 55% da tua linguagem. Os outros 38% não são as palavras não, é o tom de voz. Então, um tom de voz estável é errado. Nós precisamos, numa apresentação, ter um tom de voz instável. Por quê? Se o público estiver com sono, você vai falar um pouquinho mais alto, vai puxar o público de volta para você em palavras de afirmação, palavras-chave, enfim. Então, essa questão da linguagem, a comunicação também é fundamental. Para a gente encerrar, Bruno, tem algo que é muito falado hoje nas redes sociais, mas que também é necessário na hora que você vai falar em público, na hora que você vai ter uma reunião, que você vai fazer uma apresentação para o seu chefe, que é fazer com que haja engajamento do seu público e também, a partir disso, ser uma pessoa autêntica, né, para conseguir atingir isso, né? Tem isso também, né? Sim, a questão de você se conectar com o seu público. Sempre costumo falar para os meus alunos e colegas que os primeiros 5 minutos da sua apresentação, ele é determinante para o restante. Então, ou nos primeiros 5 minutos você engaja, você se conecta, é o que a gente chama de rapport, na linguagem técnica, ou você se conecta, ou aqueles 50 minutos restantes vai ser um parto para todo mundo. Então, como que eu posso me conectar com o meu público? Sendo amigável, trazendo uma linguagem mais popular, fazendo algum tipo de dinâmica, ainda que seja uma dinâmica rápida. Quem está comigo bate uma palma, quem está comigo diga eu. Puxar, ainda que seja de maneira simples, o público para o seu lado. Para não ficar aquele negócio muito formal, que querendo ou não, o povo hoje não está muito engajado, cara. Parte muito formal do processo, salvo em algumas ocasiões, né? E a questão de você se conectar nos primeiros 5 minutos é fundamental para gerar o engajamento, principalmente com o público jovem, para o que vem depois da apresentação. Esse foi Bruno Buz aqui no CBN-RH, a gente falando sobre como você conduzir aí uma apresentação em público, uma conversa, e para ser engajado e também sensibilizar aquelas pessoas. É muito importante, pessoal. Muitas pessoas têm ideias, têm teorias, tem algo que é diferenciado, mas na hora de apresentar acaba aí não conseguindo, e isso faz com que perca oportunidades de evoluir na carreira também. Bruno, obrigado aí, uma ótima semana para vocês, estamos sempre à disposição. Valeu, Emanuel, eu que agradeço. Não tem segredo, né? Conforme você falou, não tem segredo, a gente olha para os passos, para os procedimentos ali e basta colocar em prática efetivamente, não é mesmo? Boa semana para todo mundo, fiquem com Deus. Beleza? Fechou.